bem, gente? Vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline. Esse tipo de transtorno é algo que já vem sendo pedido para mim muito nos directs, quando eu colocava muitas caixinhas de perguntas no Instagram. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso. Afinal, é algo tão ainda complexo e grandioso e de extrema importância, pois isso afeta a vida das pessoas de uma forma social e mental que acaba tomando uma proporção devastadora na vida das pessoas. Então vamos lá para o vídeo? Então vamos lá. O que é o transtorno de personalidade borderline? Esse transtorno de personalidade, ele é caracterizado por uma série de sentimentos negativos e completamente autodestrutivos. Alguém que convive com esse tipo de transtorno, geralmente eles têm fortes tendências ao sentimento de dependência e tem uma dificuldade de autocontrole, porque ela está sempre com seus sentimentos à flor da pele. É claro que eles não irão assim explodir com absolutamente qualquer coisa que ocorra, né? Muito pelo contrário. O borderline ele necessita de gatilhos que possam deixá-lo inseguro, irritado ou em altos níveis de estresse para ele ter reações assim. Esses cenários eles não são difíceis de estabelecer na vida da gente, né? Porque na vida que a gente leva, né? Basta você ter uma rotina intensa de trabalho, uma família com muitos conflitos ou relacionamentos complicados, que já é além do suficiente para a gente poder ter um ambiente conflituoso. Então, a pessoa com um transtorno de personalidade borderline, ela vai enfrentar esses altos e baixos ao longo do dia. E diferentemente do transtorno bipolar, porque as pessoas confundem muito, isso acontece intensamente em um longo período de 24 horas e não ao longo dos dias, simplesmente. Então, os sentimentos, eles realmente podem variar muito e vão desde o medo pelo abandono até fortes indícios de raiva e de rancor, o que pode levar a pessoa a uma agressividade extrema e inconsciente. Esse é um cenário que causa um desconforto tanto nas pessoas ao redor quanto naquela que precisa lidar com as consequências dos seus próprios comportamentos e os resquícios emocionais que ficam por trás de tudo isso. Então, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela acaba se cegando em meio a determinados momentos, projetando suas inseguranças internas em pessoas ou até mesmo em objetos que estejam à sua frente. Então, quais são as principais características desse transtorno? O primeiro aí, a intensidade. Por elas adquirirem essa estabilidade emocional ao longo do tempo, elas se tornam bombas relógio prontas para explodir a qualquer momento, podendo fazer inclusive um estrago daqueles gigantesco. Qualquer detalhe incerto pode ser motivo para uma discussão ou uma crise de descontrole emocional. E isso acontece porque a personalidade borderline já carrega um comportamento impulsivo por si só. Mas quando ela é instigada a alcançá-lo, tudo isso vai ser intensificado. Essas pessoas elas acabam encontrando muito sofrimento no meio de tudo isso, pois elas não conseguem controlar as próprias atitudes, fazendo com que machuquem quem está ao seu redor e até mesmo a si mesmas. Outra característica é a carência e a insuficiência. Muitos ficam com medo de acabarem sozinhos e se sentem dependentes emocionalmente de outras pessoas, se descrevem como inferiores e se veem como insuficientes e indignos para qualquer tipo de afeto ou atividade. Esse é um ponto muito delicado para quem convive com esse tipo de doença, porque você encara os seus sintomas como padrões limitantes da sua vida e que pode atrapalhar você em vários pilares da sua vida aí também. Autodestruição. Como já conversamos, a pessoa com borderline ela pode ter sérios problemas com essa possibilidade de abandono ou de substituição. Então, características proporcionadas pela própria insegurança e que causam uma grande autossabotagem nas situações. Isso porque a pessoa ela acaba mudando tudo sobre si mesma, desde a autoimagem até comportamentos e jeitos de se portar. Tudo como estratégia para manter a outra pessoa por perto, independentemente da mudança dos seus interesses. É um movimento que pode acontecer de forma inconsciente e definitivamente não é saudável para nenhum dos lados da relação. Porque a dependência emocional ela é alimentada, além da individualidade ficar de lado. Então são comportamentos que podem inclusive se tornar tóxicos
depois de certo tempo, porque a pessoa ela coloca o seu parceiro como um ponto central na relação. Inconstância de humor. A pessoa que ela enfrenta esse transtorno, ela passa por uma montanha-russa de sentimentos em um período muito curto de tempo. Geralmente, essas emoções que perpassam pela mente de um borderline ao longo do dia, elas podem variar entre raiva, ansiedade, medo, irritação, estresse, até atingir a famosa insegurança. Isso é algo que vai depender muito do cenário em que essa pessoa ela é colocada, porque nem sempre ela vai enfrentar todas essas emoções. As pessoas que a cercam e os espaços que ela frequenta são definitivos para esse fluxo sentimental e comportamental dela, para que haja mais ou menos gatilhos. Então vai depender das pessoas e dos locais onde ela está. Essas pessoas elas são muito sensíveis aos estímulos externos, por isso elas experimentam intensos temores de abandono e de raiva, mesmo diante de uma separação real, por um tempo limitado, por exemplo. Quando uma pessoa cancela um encontro com ela. Isso pode ser extremamente atormentador e desestabilizar ela também. Mais uma característica, impulsividade. Por manterem uma ansiedade constante, tanto sobre as coisas quanto sobre as ações das pessoas mais próximas, é possível que sempre haja impulsos inconscientes. A impulsividade ela aparece sem pedir licença e faz com que essa pessoa ela busque novas versões de si mesma, seja elas ideais ou não, como um projeto de agrado para os outros, por exemplo. Algo que é muito triste e, dependendo dos momentos, machuca todos os envolvidos, porque a pessoa ela não pensa profundamente sobre essas mudanças e as motivações delas. Muito pelo contrário. A necessidade de se fazer presente e indispensável na vida de outra pessoa vai falar tão alto que ela vai se permitir abrir mão de muitas partes de si mesma. O que é, além de perigoso, muito doloroso também. Tudo em nome da impulsividade e dos medos que podem acabar regendo todo o seu comportamento. E a última característica aqui é a tendência depressiva e ansiosa. Infelizmente, com a dificuldade de comunicação e o apego aos sentidos de insegurança, a personalidade do borderline ela pode acabar encontrando outros transtornos aí pelo caminho. A ansiedade é um deles. Afinal, a pessoa ela convive com bombas de emoções o tempo todo, fazendo com que ela se questione muito sobre o comportamento dos outros e se sinta completamente incerto sobre o seu próprio comportamento. O medo do abandono é muito frequente, a dificuldade na comunicação dos seus sentimentos, o complexo de inferioridade e todas as oscilações podem facilmente criar uma ponte até esse sentimento de ansiedade. E o outro transtorno, que pode facilmente aparecer também dentro dessas situações, é a depressão. Porque no meio de tanta fragilidade emocional, a pessoa ela acaba paralisando na culpa, muitas vezes. A depressão ela se instala sem pedir licença e a pessoa ela acaba encontrando dificuldades para se expressar e para entender os seus conflitos internos. Bem, gente, falei aqui um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline, mas se você se identificou com isso, busque ajuda.